Olá, meus queridos. Voltando aqui para dar continuidade ao nosso assunto de saúde mental. Hoje nós vamos conversar sobre duas doenças muito parecidas. Talvez vocês nunca tenham ouvido falar sobre a síndrome de Borderline. A síndrome de Borderline, ela é uma doença extremamente difícil de diagnóstico, porque o paciente ele tem várias reações que muitas vezes nos confundem com outras doenças, como por exemplo com a bipolaridade. Mas qual é a diferença entre uma e outra? A bipolaridade, a gente vê que o paciente ele vai de momentos de extrema euforia para momentos de extrema depressão, sem nenhum motivo, tá? Mas ele não tem agressividade, ele não tem nada disso. Ele só vai nessa questão, e isso pode acontecer no mesmo dia, tá? Ele tá extremamente eufórico de manhã e logo na hora do almoço ele tá extremamente depressivo. Aí você pergunta, mas por quê? O que aconteceu? Não aconteceu nada, simplesmente eu não tô bem. Então, eles têm isso, mas eles não agridem, eles não são grosseiros, eles não, né? E isso pode até durar semanas. Na verdade, são doenças que não têm cura. O que acontece? A gente precisa ter o tratamento profilático, né? Para que esse paciente seja medicado e consiga controlar essas crises que ele tem de alegria e tristeza, tá? Diferente do borderline. Borderline é um paciente que, assim, a gente confunde sim com a bipolaridade, mas o que faz com que eu consiga diferenciar o borderline da bipolaridade? O borderline, ele é um paciente extremamente possessivo, extremamente com momentos de agressividade, um ciúmes doentio da pessoa com quem ele se relaciona, né? E ele faz o quê? Pode acontecer uma discussão no relacionamento, no ambiente de trabalho, na família, seja lá onde for. Ele consegue fazer com que a outra pessoa se sinta culpado. Ele consegue se isentar da culpa de que foi ele que errou. Então, a diferença da bipolaridade para o borderline é que o borderline é um paciente extremamente dissimulado. E o que a gente quer dizer com isso, né? Com dissimulado? É isso. Então, por exemplo, o paciente diz, né? Eu tenho um relacionamento e a pessoa discute comigo. Eu sei que eu estou na minha razão. Mas, se o paciente com quem eu me relaciono é borderline, ele vai fazer de tudo, para que me convença de que a culpada sou eu. Então, os pacientes que se relacionam com borderline sofrem muito, né? As pessoas que se relacionam com pacientes com borderline sofrem muito por causa disso. Porque além deles terem essa dissimulação, né, de culpar o outro pelo erro deles, eles acabam sendo extremamente agressivos. Não agressivos a ponto, muitas vezes, de agredir fisicamente, mas verbalmente as agressões são imensas. E é aquele ditado, né, gente? Às vezes uma palavra, às vezes não, né? Sempre, né? Uma palavra dói muito mais do que um tapa. Então, são duas doenças muito parecidas,
que se você convive com alguém que tem esses traços, convencer aí ao médico, ao psicólogo. São pacientes que não podem ficar fora do psiquiatra, muito menos da terapia, tá? Mas do psiquiatra, ele tem que estar, porque assim, ele tem que tomar um medicamento para controlar essa questão de alteração de humor, tanto da bipolaridade quanto do borderline. Ah, Karina, mas como é que eu vou saber se ele é bipolar ou se ele é borderline? Você vai ter que começar a observar as reações. Se ele só expressar a reação de tristeza e de euforia no mesmo dia, na mesma semana, e ficar semanas assim, ele é bipolar. Agora, se ele começar a manifestar essas mudanças de humor também, acompanhado de agressividade, de dissimulação, jogando em cima de outro a responsabilidade que é dele, ele é borderline, tá? E por incrível que pareça, borderline é uma das doenças psiquiátricas onde mais existe suicídio. Por quê? Porque a pessoa é sempre confrontada. Então, assim, eu não vou aceitar que me culpem de uma coisa que eu não tenho culpa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou confrontar. E a partir do momento que ele é confrontado, ele acaba recuando. Então, um paciente, é uma doença, na verdade, que esses pacientes acabam se suicidando com muita facilidade. Por quê? Porque eles não sabem lidar com as emoções deles. Sejam emoções boas, sejam emoções ruins. São pessoas que não conseguem manter relacionamento, não conseguem se manter bem na família, não conseguem. Por quê? Porque eles acham que toda a razão é dele. E a vida não é assim. A gente não consegue conviver com uma pessoa dessa forma. Do mesmo jeito que é difícil viver com bipolar. Por quê? Porque assim, eu nunca sei quando eu vou encontrar, como que eu vou encontrar aquela pessoa. E aí você acha que você chega, que você vai encontrar ela feliz, você encontra ela triste. Aí quando você chega achando que você vai encontrar ela triste, você encontra ela feliz. E aí se você fala alguma coisa, ele vai falar pra você, você não tem nada a ver na minha vida. Né? A única, assim, a agressividade dele, vamos dizer assim, agressividade, entre aspas, o máximo dele vai chegar nisso. Diferente do borderline, tá? O borderline ofende, sim, de forma muito grave, né? Ele pega sentimentos, ele mexe com emoções muito intensas, muito profundas da pessoa e acaba machucando muito. E são relacionamentos, vamos dizer, relacionamentos agora de casal, que tendem a terminar, porque não tem condições de continuar. E aí, quando termina o relacionamento, ele coloca a culpa sempre no parceiro, tá? O borderline trai, o borderline mente, o borderline é dissimulado, como eu disse, né? E aí, quando a outra pessoa descobre tudo isso, traição, mentira, essas coisas todas, qual que é a nossa reação? Basta, eu não preciso viver isso, né? Mas aí ele usa de uma artimanha tão grande, de uma dissimulação tão grande, que ele faz com que você se sinta a pior pessoa do mundo. E aí, o borderline confrontado, muitas vezes, ele vai e se suicida. Por outro lado, ele deixa a pessoa com quem ele se relacionou extremamente depressiva. Então, vocês veem que uma doença puxa a outra, né? Então, por isso que a gente tem que cuidar muito da nossa cabeça, muito. No primeiro sinal de alerta de que eu não estou me sentindo bem, de que alguma coisa está acontecendo, ou de você perceber que alguma coisa aconteceu,
né, com alguém ali do seu convívio, é importantíssimo procurar o psiquiatra e um psicólogo. Mas por que eu tenho que ir no psicólogo, né? Porque é no psicólogo que você vai conseguir expor, extravasar todo o seu sentimento. E aí eu repito, a química do paciente com o psicólogo. Não adianta ir no psicólogo que você não gosta. Aí é o único que tem vaga, eu vou nele. Você senta na frente dele e fica quieto. Ou fala metade do que você tem que falar, na verdade, que não é nada verdade do que você gostaria de extravasar, daquilo que está te angustiando. E tudo que o psicólogo falar para você não vai valer de nada, tá? Então, por isso, a química que tem que ter, que eu sempre falo, do psicólogo com o paciente. E paciente borderline, paciente bipolar, tem que tomar medicação. Tem cura? Não, tá? É uma coisa que é um controle para o resto da vida. Então, gente, se vocês convivem com pessoas que vocês conseguiram agora, né, durante essa conversa, falar, epa, peraí, fulano tem essas reações, né? Tenha um jeitinho de chegar e falar, escuta, você tá bem? Você não quer ir no médico? Não chega falando assim, ó, ô, fulano, você é bipolar, hein? Pelo amor de Deus, eu vou te levar no psiquiatra. Aí que você perde a pessoa mesmo, você não consegue mais pegar ela para levar no médico. Então, você tem que chegar devagarzinho, né? Vamos lá, fulano, você não tá se sentindo muito bem? Eu tô vendo que você tá tendo algumas reações esquisitas com as pessoas que, né, te tratam muito bem. O que é que tá acontecendo? E aí, com isso, talvez você convença ele aí ao psiquiatra e aí ao psicólogo. Ajude, se você puder, se for pessoa muito próxima a você, se ofereça aí junto. Mas uma coisa, gente, não assuma a culpa de ter falado para a pessoa e ele não ter aceitado o tratamento, tá? Porque assim, adultos, a gente não tem que pegar na mão e levar no médico, né? Então, a gente ajuda, a gente se dispõe, a gente fala, eu vou com você, né? Não precisa ter vergonha. As pessoas normalmente têm vergonha de qualquer doença psiquiátrica. Por quê? Porque acham que vão internar lá no sanatório. Muitas vezes, é necessário que você coloque numa clínica se o estado estiver muito grave para conseguir estabilizar. Mas, gente, não é sanatório como era antigamente, que as pessoas têm em mente ainda, tá? Então, pensem aí, a luta antimanicomial já caiu, né? Então, não existe mais aqueles sanatórios, né? A gente tomava eletrochoque, onde o paciente era amarrado, onde ele ficava preso. Não. Ele vai para ser medicado e ser controlado da doença. Depois ele volta para a vida normal. Mas ele tem que aceitar o tratamento. Ambos, tanto o borderline quanto o bipolar, que na verdade são parecidos. O que muda é a questão da agressividade. Tá bom? Se você conhecer alguém assim, ajude, porque a pessoa, ela sofre demais, porque ela não consegue dar conta dos sentimentos dela. Não é uma coisa que ela, né, o borderline não, o borderline quando ele quer ser dissimulado, ele é, mas o bipolar, ele não consegue, ele não, né, dá conta dessa mudança de estado, né, de euforia para tristeza, tá? Então ajude, auxilie, tente levar no médico, né? E se ele não quiser, não sei,
tenta conversar com família, com quem ele tem relacionamento, pessoas mais próximas que possam ajudá-lo, né, nesse processo, porque é muito sofrido e é muito dolorido, tá bom? Espero que hoje vocês tenham aí compreendido as duas doenças e qualquer coisa é só chamar. Não esqueça lá de dar o like no canal, acionar o sininho, se inscrever, para vocês receberem vídeos sempre que acontecerem vídeos novos, tá bom? Qualquer dúvida, tem lá o meu contato, é só entrar em contato comigo, tá bom? Um grande beijo para vocês e até mais.